Hoje nós iremos falar sobre um conceito de blindagem nos investimentos. Eu vou sem enrolação te mostrar o caminho mais rápido para você parar de ficar tomando naba aí do mercado financeiro. Mas antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo para vocês, valeu? Então é isso aí, vamos pro conteúdo. Existe um gráfico aqui presente na tela com 5 quadrantes, tá? E todos eles precisam ter uma estratégia bem definida para que você não se sinta perdido no mercado. Seja a estratégia de rentabilidade, de segurança, ou talvez você queira ali uma renda passiva todos os meses pingando na sua conta, que na verdade é o que a maioria das pessoas querem. Então nós temos os 5 cenários. Número 1, segurança. Número 2, cenário de renda. Número 3, valorização. Número 4, dolarização. E número 5, reserva em potencial. Vou explicar cada uma delas. Quando a gente olha a taxa de juros no nosso Brasil, por mais que a Selic não esteja em 13,75, que foi uma taxa que permaneceu durante um ano, nós ainda temos uma taxa com mais de 10%, ou seja, ainda é uma taxa muito alta. E isso faz com que os investidores olhem para a renda fixa com olhos mais atrativos. Porque uma renda fixa que oferece mais de 10% ao ano, por ser renda fixa, já chama muita atenção pela segurança que ela oferece, dependendo do ativo que você investir, e pelas altas rentabilidades. Prova disso é que o Brasil é o país dos rentistas, é o país dos juros, porque aqui as taxas são muito altas. Então nada mais plausível do que você, no primeiro quadrante, segurança, ter 25% em renda fixa da sua carteira de investimentos. Aqui eu não estou dizendo sobre o valor, mas eu estou dizendo sobre a estratégia. E nada do que eu for falar aqui é recomendação de investimentos, mas eu só estou te dando um caminho que você pode trilhar. Então nos 25% da renda fixa eu iria dividir em 12,5% um CDB de liquidez diária, e 12,5% uma LCI de curto prazo. Por quê? LCI de curto prazo costuma ser muito rentável, mais até do que um CDB. E um CDB de liquidez diária, se eu precisar do meu dinheiro em uma emergência, em até um dia útil vai estar na minha conta. Mas por que eu escolhi esses dois? Porque mesmo sendo renda fixa, eu diluí o risco entre essas duas classes de ativo. E ambos têm o fundo garantidor de crédito, ou seja, eu estou protegido até R$250 mil. Então, se o CDB de liquidez diária quebrar, ou o LCI quebrar, não tem problema nenhum, porque eu vou ter o meu dinheiro ressarcido. Então sempre que você for colocar o seu primeiro quadrante como segurança, não foque em altas rentabilidades, mas foque em segurança. Afinal de contas, uma reserva de emergência, ela vai deixar de ser emergência se você não conseguir sacar ela numa emergência. Número 2, nós vamos para o cenário de renda. Quando a gente olha para o IFIX, nós conseguimos ver que os fundos imobiliários eles têm se valorizado ao longo do tempo. E por mais que eles tenham uma história recente comparado aos investimentos nos Estados Unidos, eles têm sido investimentos cada vez mais procurados pelos brasileiros por conta da sua facilidade e por conta de como eles atuam no mercado financeiro hoje em dia. E o que são os fundos imobiliários? Vou explicar bem rápido. Vamos supor que você não tem R$100 mil, R$300 mil para comprar uma casa ou R$1 milhão para comprar um shopping, mas se você comprar ali 100, R$150 em uma cota de HGLG11 ou de XPML11, você se torna sócio participante dessas instituições e ali você recebe o aluguel todo mês isento de imposto de renda. Por isso que as pessoas gostam tanto de fundos imobiliários. Fundos imobiliários têm uma baixa barreira de entrada, paga dividendos todos os meses e é isento de imposto de renda. E dentre esses fundos imobiliários nós temos 3, tá? Fundos imobiliários de papel, que investem predominantemente em CRI, no caso dívidas, são os certificados de recebíveis imobiliários, no caso patrocinam construções do setor imobiliário. Nós temos os fundos de tijolo, que são como os imóveis físicos, no caso os galpões, os shoppings, e nós temos os fundos de fundos, que são os fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, ok? Mas é claro que para você escolher cada fundo imobiliário, você precisa aprender a escolher um fundo imobiliário. Tem vídeo aqui no meu canal, é só você dar uma garimpada que você vai achar. Então no segundo quadrante, que é o quadrante de renda, nós temos 25%, que a gente precisa distribuir entre os fundos imobiliários. Lembra das classes que eu falei agora há pouco? Você precisa ter pelo menos ali uma diversificação entre essas 3 classes de ativos. Então vamos supor que eu quero ter pelo menos 6 fundos imobiliários, que é o que para quem está começando agora é o ideal. Eu vou comprar 2 fundos de tijolo, 2 fundos de papel e 2 fundos de fundos. Assim eu vou diluir o meu risco, assim como eu fiz na renda fixa, eu vou diluir o meu risco e vou receber dos 3 setores todos os meses. Isento de imposto. A Haddad ainda não conseguiu taxar isso aqui. Ó, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, tá? Porque aqui toda semana eu tô trazendo um vídeo pra vocês. Eu não tô ganhando R$1 pra fazer isso, mas eu tô trazendo um vídeo toda semana. Mas caso você queira aprender a fazer uma estratégia, montar uma estratégia muito bem solidificada, eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade Alcateia. E o acesso ele é vitalício. Tem aulas toda semana eu tô colocando aula nova, tô interagindo com as pessoas que estão lá, né? Se você quiser fazer parte desse treinamento, o meu link do meu WhatsApp está aqui embaixo, me chama no WhatsApp, porque primeiro eu preciso conversar com você para entender
qual o seu cenário e montar uma estratégia para você. E ali nós vamos mergulhar numa jornada de investimentos, a qual você, no segundo mês, já vai ter ali seus resultados, ok? Então, se você tem interesse em aprender sobre investimentos, me chama no WhatsApp e vamos nessa. Agora vamos voltar para o vídeo. O terceiro quadrante é o quadrante de valorização. E quando a gente pensa em valorização, as ações são o que faz mais sentido para o investidor, que deseja receber dividendos, e alienado a isso nós temos as valorizações que as ações podem ter ao longo do tempo. Isso porque as ações são frações de empresas e elas não têm a obrigatoriedade de distribuir dividendo todo mês como os fundos imobiliários têm. Prova disso é que, para efeito comparativo, as ações têm ganhado no quesito rentabilidade dos fundos imobiliários, porque elas podem pegar o dinheiro captado dos investidores e investir nela mesma para crescimento, e esse crescimento beneficia todo mundo. Pô, Kaique, mas como é que eu vou receber das ações? Um macete aqui muito interessante é você montar uma carteira de ações com mais de uma empresa em segmentos diferentes. Assim você consegue receber das ações todos os meses, mas de empresas diferentes. E a mesma coisa, isento de imposto de renda, tá? Dos 25% do quadrante de valorização que nós temos, nós precisamos distribuir entre os setores fundamentalísticos. Eu falei sobre isso numa aula imersiva sobre ações no curso Alcateia. A gente precisa dividir entre banco, energia, saneamento e telefonia. Talvez colocar ali um seguro como quinto pilar, né? Porque são pilares essenciais para a sociedade. Banco sempre vai ter, energia sempre vai ter, telefonia também sempre tem que ter, seguro, cada vez mais, dependendo de onde você mora, tem assalto ou acidentes. Então são setores essenciais. E saneamento, né? Afinal de contas, ninguém quer cagar e jogar bosta na rua. Então, desses 25% do terceiro quadrante, você vai diversificar entre classes de ativos. Kaique, posso ter 5 ações? Pode ter 5 ações. O importante é você diversificar entre setores seguros, ou seja, empresas que no longo prazo têm recorrência no pagamento de dividendos, que têm indicadores fundamentalísticos saudáveis, tá? Não sai colocando dinheiro em Magazine Luiza aí, não, nem IRB, pelo amor de Deus. O quarto quadrante é a dolarização, e aqui nós vamos representar 20%. Se tu não tem parte do teu dinheiro em dólar, tu é maluco ou tu é maluca. Porque pensa comigo, por que você não vai colocar o seu dinheiro na maior economia do mundo, sendo que países adotam o dólar como reserva nacional? Não tem nem sentido. E quando você diversifica entre as economias, você dilui seu risco de uma forma brutal. E a janela de oportunidade na renda fixa dos Estados Unidos nunca esteve tão atrativa. Fato que entre 2008 e 2015 as taxas beiravam zero e hoje nós temos uma taxa ali a 5%, 5,5%. Então é um mercado que, se for pagar dividendo para você, ele vai pagar dividendos em dólar, que mesmo sendo taxado em 30%, ainda é dividendos em dólar. O fato é que, se você não quiser estudar as empresas do mercado americano, afinal de contas é uma outra economia e pode demandar um pouco mais de tempo, você pode comprar um ETF. Um ETF significa Exchange Trade Funds, ou seja, é como se você, ao invés de comprar uma laranja e ter o risco dela vir podre, você compra um cesto de laranjas. Ou seja, ali você está investindo nas maiores empresas da Bolsa de Valores e recebendo a valorização por ter essas empresas na sua carteira. E os ETFs também pagam dividendos. E você não precisa ter o valor unitário, você pode ter uma fração desse mesmo ETF. Ou seja, se você só tem 10 dólares, que no caso é pouco mais de 50 conto por mês para investir em ETF, tá bacana, tá show, tá maneiro. Então coloque 20% da sua carteira. Então, resumindo, primeiro, segurança, renda fixa. Segundo, renda, fundos imobiliários. Terceiro, valorização, ações. Quarto, dolarização, ETF. E o quinto, reserva em potencial, criptomoedas, no caso, Bitcoin. Mas, Kaique, só 5%? É, só 5% sim. Por quê? Porque eu acho criptomoedas muito volátil. O Bitcoin amanhã pode estar 1 milhão, mas no dia seguinte pode estar 10 centavos. Isso não quer dizer que eu não acredite no projeto. Eu acredito sim, eu acho que o Bitcoin, pro longo prazo, por ser uma moeda escassa, né, vai ter uma demanda muito maior e o preço dela vai aumentar muito. Mas da mesma forma que eu acredito no projeto do Bitcoin, eu acho super saudável você ter ali uma carteira que te renda todo mês. Mas isso não é a verdade absoluta, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai pegar isso aqui, vai jogar no lixo, vai colocar 50% em Bitcoin e 50% em renda fixa, tá tranquilo. Mas tem pessoas que vão olhar essa ideia que eu tô trocando aqui para vocês e vão falar, não, peraí, faz sentido o que ele tá falando. Então, para a gente finalizar o vídeo, ficou assim o nosso quadrante: 25% renda fixa, 25% fundos imobiliários, 25% ações, 20% ETF e 5% Bitcoin. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu e fui!